Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Gerenciamento de Banco de Dados Distribuído. Bom, nesta aula nós vamos ver os objetivos do curso, conteúdo e agenda. Objetivos do curso: apresentar os conceitos de bancos de dados distribuídos, demonstrar tipos, arquiteturas e regras de banco de dados distribuído, exemplificar algumas soluções de gerenciador de bancos de dados distribuídos e praticar alguns modelos. Apresentar os conceitos de banco de dados distribuídos, nós vamos falar de toda a parte conceitual de banco de dados distribuídos. Nós vamos falar o que é um sistema de banco de dados distribuídos, o que é um banco de dados distribuídos, o que é um sistema gerenciador de bancos de dados distribuídos, transações, consultas distribuídas, toda a parte conceitual do curso. No segundo item, nós vamos ver a parte de implementação de banco de dados distribuído. Então, nós vamos ver os tipos, arquiteturas, regras de banco de dados distribuído. No terceiro item, nós vamos ver algumas soluções de mercado, como elas implementam essas arquiteturas e as regras de banco de dados distribuídos. Então, eu vou mostrar para vocês, na prática, como é implementado banco de dados distribuídos em algumas soluções de mercado, como na Oracle, como na Microsoft, no SQL Server, e umas ferramentas também de integração tipo Golden Gate, ferramenta de mercado, que é utilizado para também fazer banco de dados distribuído. E também no quarto item nós vamos praticar, vocês vão praticar algumas dessas arquiteturas, algumas regras de banco de dados. Lógico que a gente não vai ver todas as regras, todas as arquiteturas. Nós vamos praticar, vocês irão praticar alguns modelos de banco de dados distribuído. Conteúdo do curso: sistemas distribuídos, nós vamos ver a parte conceitual do que é um sistema distribuído. Nós vamos ver a parte de banco de dados distribuídos, o que é um banco de dados distribuído e como é que ele funciona. A parte de fragmentação e técnicas de replicação, aí a parte de implementação do banco de dados distribuído, toda a parte teórica e prática de como implementar um banco de dados distribuído. A parte de controle de concorrência e integridade, gerenciamento de transações estão ligados, porque é a parte de consulta distribuída, a parte de como gerenciar uma transação utilizando mais de um banco, homogêneo ou heterogêneo. É uma parte bem interessante do curso, onde a gente vê na prática como a transação distribuída ela é resolvida entre vários bancos, sejam eles homogêneos, quando é de um mesmo tipo de banco de dados, por exemplo, o Oracle, e quando é heterogêneo, quando é tipos diferentes de banco de dados, tipo Oracle com SQL Server, com MySQL. Como é que uma transação ela é resolvida aí quando ela é disparada utilizando mais de um banco de dados, ou seja, uma transação distribuída. É uma parte bem interessante aqui do conteúdo do curso, quando você pega uma transação distribuída e bota ela para rodar em vários bancos de dados. Então essa é a parte do conteúdo do curso, o que é que a gente vai aprender de banco de dados distribuído. É lógico que o conteúdo também tem uma parte prática de implementação. Então nós vamos implementar alguns conceitos do que a gente viu aqui na parte de conteúdo, a gente vai implementar na prática como funciona um banco de dados distribuído. A agenda. A agenda do curso é o que a gente vai abordar item a item no decorrer do curso de gerenciamento de banco de dados distribuídos. Então, nós vamos falar uma parte introdutória do que é o banco de dados distribuídos. Nós vamos falar sociedade de sistemas de informações. Hoje em dia é muito difícil uma organização, uma empresa não utilizar de algum tipo de sistema para que a sua empresa funcione. Então nós vamos ver como o sistema de sociedade de sistema de informação influencia na construção de bancos de dados distribuídos. Vamos falar de todos os conceitos e elementos de bancos de dados distribuídos, exemplos de bancos de dados distribuídos. Nós vamos logo aqui no início, na parte de apresentação de banco, na parte de conceitos e elementos, eu vou demonstrar para vocês na prática como é construído um banco de dados distribuído. Logicamente, nós vamos ver uma parte mais simples, mas que é muito utilizada no mercado. Então, logo no iniciozinho, na parte de introdução, nós vamos ver um exemplo prático de como é construído um sistema de banco de dados distribuído, um banco de dados distribuído. E vamos ver a parte de arquitetura de banco de dados distribuído, como é que os tipos de banco de dados distribuído. Basicamente, o nosso curso está desenvolvido em 4 grandes núcleos. Uma parte
teórica, uma parte de como é construído essa parte teórica, uma parte de como as ferramentas de mercado elas implementam esses conceitos de banco de dados distribuído, e uma parte prática onde vocês poderão exercitar alguns desses conceitos. Então essa primeira parte aqui é uma parte teórica do curso, muito embora eu vá demonstrar alguns exemplos de implementação de bancos de dados distribuídos. A agenda continua com a parte teórica, que são as características de bancos de dados distribuídos, né? São algumas características, né, que diferem um banco de dados distribuído de um banco de dados centralizado, cliente-servidor. Então nós vamos ver quais são essas características. Essas características, nós vamos ver elas depois de exemplificar como é que funciona um banco de dados, porque fica muito mais fácil o entendimento dessas regras quando você vê na prática antes como é que o banco de dados distribuído funciona. Vantagens e desvantagens, né? Vocês vão precisar também decidir em determinado momento, quando você for implementar um projeto, se vale a pena você implementar esse projeto com banco de dados distribuído ou se vale a pena utilizar uma abordagem tradicional de um banco de dados centralizado. Então, você precisa saber quais são as vantagens e desvantagens de banco de dados distribuídos para poder tomar essa decisão de como é que vai implementar dentro do seu projeto, se vale a pena ou se não vale a pena. Aí nós vamos entrar numa parte de como implementar um banco de dados distribuídos. Então nós vamos falar de técnicas de particionamento e replicação de tabelas. Como é que os bancos de dados, você pega uma tabela que está em um banco, em um determinado ponto da rede, e replica essa tabela em outro ponto da rede. Então, essa tabela ela vai ficar replicada, constituindo-se assim um banco de dados distribuído. Logicamente que dentro de um projeto você vai fazer isso com vários objetos de banco de dados, várias tabelas, e até procedures também é possível você duplicar essas tabelas ou replicar essas tabelas. No curso nós vamos só ver a parte de replicação de tabelas, porque é a parte mais conceitual e mais utilizada em banco de dados distribuído. Uma procedure, você praticamente só altera aquela procedure e distribui ela em outros bancos. Mas as tabelas não, são os dados da sua corporação. Então, é o item mais importante da replicação em um banco de dados distribuído. Então, nós vamos ver a parte de particionamento, que é como você pegar uma tabela ou um projeto e distribuir as informações em diversos bancos de dados. Então, você pode ter uma tabela, por exemplo, de empresa ou empregados dentro de um banco de dados e pode segregar algumas outras informações por uma questão de performance e disponibilidade em outro banco de dados, como uma tabela de cargos e salários, você pode estar colocando em outro banco de dados. E você vai utilizar as tecnologias de distribuição de banco de dados, os protocolos de acordo distribuído, para poder acessar essa informação em outro banco de dados. Ou via protocolo, ou você vai distribuir isso através de técnicas de particionamento. As transações distribuídas, as consultas distribuídas, independe da técnica que você vai utilizar. Se você vai particionar, se você vai replicar a tabela, ou se você vai simplesmente distribuir as consultas, as tabelas, em todos os bancos de dados de maneira igual. Existem vários projetos, cada projeto depende da corporação que você vai estar trabalhando ou do projeto que você vai estar implementando. Bom, nós vamos também falar uma exemplificação de banco de dados. Logo no início aqui, após a gente conceituar banco de dados, né, que vocês já vão ter assim uma parte de como é que funciona um banco de dados distribuídos, eu vou fazer aqui uma demonstração de como distribuir dados utilizando database links. Nós vamos utilizar o Oracle como ferramenta para esse exemplo de banco de dados distribuídos e nós vamos criar um database link, né, e vamos mostrar para vocês como é que você distribui dados utilizando o database link. No final do curso, nós também vamos fazer outra demonstração de database link, uma demonstração de como é que funciona o Oracle Data Guard, né, que é uma ferramenta também que pode ser utilizada na distribuição de dados. Replicação com o SQL Server, nós vamos ver como é que faz uma replicação com o SQL Server para não manter só focado o curso em um produto, que é o da Oracle, e vamos ver também como fazer a replicação com uma ferramenta de mercado muito utilizado, que é o Golden Gate, né?
você pode utilizar o Golden Gate para fazer a replicação de dados em bancos homogêneos ou bancos heterogêneos, né? Então, é uma forma de você também replicar os dados dentro do seu projeto de banco de dados distribuídos. Então, essas 4 itens aqui nós vamos tentar exemplificar para vocês como é que funciona, mostrar como é que funciona na prática o que vocês aprenderam. A ideia é que o curso tem uma parte conceitual e tem uma parte prática bem forte, né, onde você possa enxergar como projetar e como desenvolver um banco de dados distribuído. Conclusão. Nós vimos aqui quais são os objetivos do curso, né? Vimos que teremos uma parte conceitual do curso, uma parte teórica, mas que como implementar essa parte teórica nos bancos de dados, como particionar uma tabela, né? Como duplicar dados de banco de dados em diversos sistemas gerenciadores de banco de dados, como fazer uma consulta distribuída, uma transação distribuída. Então, nós vamos ver a parte conceitual e a parte prática de como fazer esse particionamento. Então, o curso ele tem uma parte teórica e tem uma parte prática bem forte do que você vai aprender na parte teórica. E vimos também, né, a agenda, como é que vai ser item a item, né, passo a passo, como é que a gente vai chegar do teórico ao prático dentro do curso. Lembrando que ao final da parte teórica, vem uma parte prática que eu vou explicar aqui como fazer e depois vocês vão fazer também um exercício prático de alguns itens que a gente estudou aqui. Na próxima aula, nós vamos ver sociedade do sistema de informação, né, como é que a sociedade utiliza banco de dados distribuído, como é que ela começou a utilizar banco de dados distribuído, para a gente se posicionar no mercado, né, como utilizar banco de dados distribuídos. Nós vamos dar uma introdução ao banco de dados distribuído, ainda não é a parte conceitual, mas já é o início de banco de dados distribuído. E vamos falar também de um pouco de história para a gente poder se situar como surgiu essa demanda de banco de dados distribuído. Até lá, pessoal!